Nosso convidado de hoje é o jornalista Liberato Júnior. Ele é presidente de um dos maiores grupos de comunicação do país, o Grupo Liberato, que tem sede na cidade de Santos, a sede administrativa. Liberato, além de ser o editor-chefe das revistas do grupo, como a Mais Influente, a Mais Rio de Janeiro, a Mais São Paulo e a Enjoy Trip, é também assessor de comunicação social e representa outros veículos de comunicação. Hoje ele é editor-chefe da Manchete Turismo e também representa no Rio de Janeiro duas publicações extremamente glamourosas, a Glamourama e a Caras. Liberato, que bom ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, Baiato. Estou muito feliz com o convite. Obrigado aí pelo carinho. Você sabe o quanto sou seu fã por tudo que você faz e que você representa aí para todos nós. Sabemos que é uma luta árdua e você, com maestria, tem feito aí um excelente trabalho. Obrigado aí pelo carinho e pela oportunidade. Liberato, eu vou começar perguntando para você o que é, em última instância, o Grupo Liberato de Comunicação. Bom, nós começamos há mais ou menos 15 anos atrás, na cidade de Santos, como você falou muito bem, com duas revistas que existem até hoje, a revista Mais Santos, que é uma revista focada em toda a Baixada Santista, que tem aí o maior porto da América Latina e que está sempre trazendo muita pauta, principalmente de economia para o Brasil e para o mundo. Depois, aos poucos, foram abertas outras publicações que ainda hoje, com muito orgulho, fazem parte do grupo. E depois de alguns anos com essas publicações, nós decidimos, o meu irmão Sérgio é meu sócio, que também estava na hora de abrir uma empresa de assessoria de imprensa. E aí nós abrimos essa empresa, que fazem 11 anos, e hoje o nosso grande foco são a rede hoteleira, principalmente focada em um turismo premium, num turismo mais voltado ao mercado de luxo, e também fazemos algumas empresas e alguns empresários, também todos aí nesse segmento de luxo. Liberato, me diz uma coisa, o que é ser assessor de imprensa? Eu acho que as pessoas querem aparecer ou você trabalha muito mais a imagem institucional das pessoas, tenta, na realidade, dar um foco específico para cada uma das pessoas que você assessora? Como é o seu trabalho? Na realidade, a assessoria de imprensa consiste nisso, de fazer ampla divulgação do personagem, que são os nossos assessorados, cada um no seu nicho, para que as pessoas conheçam mais a fundo o trabalho que elas desenvolvem e para que elas conheçam também o diferencial do trabalho delas. Então, hoje nós sabemos que a grande mídia faz parceria, não é mais tão tranquilo como nós trabalhávamos antigamente, que os colegas publicavam de uma maneira até para homenagear de fato esses personagens e falar da carreira deles. Hoje existe muita parceria aí nesse meio, mas graças ao conhecimento, ao meu e a de todos os colaboradores que trabalham com a gente consegue entregar um número bem bacana de links no clipping mensal desses assessorados, que é para mostrar para ele, de fato, como que funciona o trabalho e aonde foi divulgado e valorar para que ele saiba a importância de ter uma assessoria de imprensa, que se não fosse isso, para ele sair num veículo XZ, ele teria que pagar muito mais do que de fato é pago por um assessor de imprensa. Liberato, me diz uma coisa, como é que você busca os seus assessorados? Eles é que vêm a você ou você tem, na realidade, um trabalho específico para poder encontrá-los no mercado? Bom, quando nós começamos, tínhamos esse trabalho. Mas hoje, graças a Deus,
todos são por indicação. Um acaba indicando ao outro. É fato que a gente não consegue atender todo mundo, porque existem perfis específicos, existem pessoas que não pertencem ao foco do que a gente de fato consegue entregar, mas todos são por indicação. Liberato, me diz uma coisa, por que que você resolveu se fixar no Rio de Janeiro? Quer dizer, você mora entre o Rio de Janeiro e Santos, vai para São Paulo também, mas a gente vê que você tem um amor grande pelo Rio de Janeiro. Existe alguma razão Só, específica que lhe fez se fixar no Rio? bom, sou apaixonado. Eu sempre tive a oportunidade de ir muito para o Rio. Fiz grandes amizades, que a grande maioria permanece até hoje. E aí, numa conversa com meu irmão, decidimos que seria importante ter uma revista que focasse também no mercado do Rio de Janeiro. Desde que eu cheguei aí, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas bastante influentes e pessoas que de fato são notícia no Rio de Janeiro. Desenvolvemos essa publicação, começamos com ela e hoje é um dos carros-chefes do grupo, que se chama Revista Mais Rio de Janeiro. E todos nós sabemos que o Rio de Janeiro tem o ar que inspira, né? A gente fica apaixonado em todas as oportunidades que a gente possa estar aí. E com isso eu fixei residência, já moro no Rio há 9 anos e hoje me sinto extremamente carioca. É verdade, é sempre bom lembrar que você é um dos embaixadores de turismo do Rio de Janeiro, não é? O que Com nos muito honra muito. orgulho. E você também, Liberato, é o vice-presidente de comunicação social da Associação dos Embaixadores. Isso é muito importante para nós também, ter um homem de um grupo tão forte cuidando da nossa comunicação social. Agora, Liberato, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre a revista Mais Rio de Janeiro. Na realidade, como é que você desenvolve as pautas para a revista? A revista Mais Rio, ela começou focada em personagens cariocas, é, que são de extrema relevância, só que depois, devido ao mercado, a gente resolveu também abrir para celebridades e artistas, influencers e por aí seguimos. A ideia é sempre estar falando de personagens que fazem ou que fizeram história no Rio de Janeiro e estar mostrando o trabalho deles. Eu não posso esquecer que hoje o grande carro-chefe também da revista é a coluna social, que temos orgulho de ter a Silvia de Castro, que também é uma excelente jornalista e já é uma parceira há mais de 6 anos, e que cobre todos os eventos e todos os acontecimentos do Rio e que são publicados semanalmente nas páginas da revista. Liberato, me diz uma coisa: é difícil uma coluna social no Rio de Janeiro, onde, na realidade, via de regra, as pessoas da sociedade não querem mais aparecer em revistas, não querem mais aparecer em fotos. Então, a gente tem um público específico que se trabalha nas colunas sociais do Rio de Janeiro. É uma coisa, na realidade, que lhe dá muito trabalho, então, para poder buscar, junto com a Silvia, o que noticiar, quem noticiar. Na verdade, até por uma questão de segurança, as grandes fortunas, vamos dizer assim, se ainda existem alguma ou algumas, elas se preservam o máximo o tempo todo. São pessoas que até você conversa, contacta, tá junto, mas que não querem de nenhuma maneira aparecer. E o nosso foco hoje são os eventos da sociedade tranquila, daquela sociedade que as pessoas são muito bem estabelecidas, tanto intelectualmente como financeiramente, e que ainda se permitem essa exposição. Então, a curadoria, desculpa, que a Silvia faz é extremamente minuciosa. E o foco são os eventos
almoços, aniversários, exposições, é, essa agenda incrível aí que você, através dos embaixadores, também sempre traz, o que movimenta muito a cidade, serem publicadas de uma maneira tranquila, mas que as pessoas tenham o conhecimento de tudo aquilo que é feito e o que as pessoas, de uma maneira geral, a sua grande maioria, está participando. Liberato, me diz uma coisa: aqui no Rio de Janeiro, nós temos um modus operandi, que são esses aniversários em que você tem que pagar, na realidade, o presente, em que você tem que pagar para participar. Isso é uma coisa que está ocorrendo hoje no Brasil como um todo, ou é uma coisa tipicamente do Rio de Janeiro? É uma coisa tipicamente do Rio de Janeiro. Na verdade, nas outras capitais, a realidade é outra. As pessoas, quando convidam, elas convidam de fato, não grandes números, mas elas convidam as pessoas que fazem parte do seu métier para que possam comemorar e se divertirem. O Rio tem uma especificar, assim, é mais específico, né? Tem um grande número de pessoas que gostam e que querem estar todos os dias em eventos. Então, quando de fato se lançou essa moda dos aniversários, a coisa pegou de uma maneira desenfreada, mas que funciona para a sociedade carioca. Você acha que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade com muitos eventos? Se você pensar assim na sua agenda, você tem uma série de acontecimentos que você tem que participar semanalmente, ou é uma cidade com poucos eventos? É uma cidade que tem eventos culturais que são extremamente relevantes, é uma cidade que traz grandes eventos, de fato, até pelo nome que se chama Rio de Janeiro, mas hoje as nossas agendas elas são misturadas. A gente tem muitos eventos que são esses almoços, que você citou muito bem, e temos eventos de fato, exposições, vernissagens e shows, e eventos que, de fato, culturalmente nos trazem satisfação e é gostoso fazer parte. Liberato, eu tenho notado que você mesmo tem organizado alguns eventos, como lançamento de filmes, aí você convida um grupo de pessoas para participar. Isso também faz parte da sua agenda de atuação? Faz. A ideia é estar agregando esses grupos e principalmente as pessoas é, que são de alguma maneira ligadas às nossas revistas ou assessoria de imprensa, para que a gente possa fazer um network entre elas. E também é fato, tem a questão da reciprocidade, de estar agradecendo esse número de convites que a gente recebe aí durante o ano. Não é algo que seja do DNA de fato do grupo, mas que sempre que há alguma oportunidade a gente realiza também. É verdade, você sabe, você está falando numa coisa agora, a reciprocidade às vezes é um pouco difícil, você sabe? A gente É sente isso muito! e, e a gente sente falta também, Liberar, de pequenas gentilezas. Quando você vai na casa de uma pessoa que lhe convidou, levar um chocolate, levar uma flor, levar alguma coisa, não é? As pessoas chegam lá com as mãos abanando, não é? Parece, na realidade, que elas estão indo lá sem ter nenhuma benevolência com aquela pessoa que lhe convidou, não é? Isso é uma coisa que eu sinto também falta, às vezes, no Rio de Janeiro. Não só da retribuição, mas da gentileza quando você vai num evento específico. Na verdade, são dois fatores que eu até vou puxar o gancho do segundo. É, eu acho extremamente feio quando as pessoas fazem isso, porque você também recebe bastante e abrir a nossa casa tem todo um trabalho em volta disso, tem todo um amor e um carinho, e as pessoas chegarem de mãos abanando, é o que a gente fala, não importa o valor do que ela vai trazer, o que ela vai levar, mas a questão do carinho mesmo, um chocolate, uma flor,
alguma coisa que deixe claro essa questão da... Poxa, eu também lembrei de você, obrigado pelo carinho de ter me convidado para estar aqui. E a segunda, que a gente vai voltar um pouquinho na pauta da coluna social, que hoje, infelizmente, a gente tem um número bem razoável de personagens que até um tempo atrás não pertenciam e não eram publicados por motivos N, e que hoje fazem questão absoluta de estarem sendo publicados nas colunas, e que, quando não são, nos trazem alguns dissabores, como fazer um comentário inapropriado, instigar para que o fotógrafo, cada vez que vá a algum lugar, fotografe esses mesmos personagens. E isso, de fato, é algo que, de uma maneira geral, incomoda bastante nós que estamos do outro lado, que somos jornalistas e que pautamos isso, de ter que engolir ou se fazer engolir personagens que, na verdade, não fazem parte do métier e não deveriam estar ali. Não porque não são merecedores sim, mas é que não faz parte do métier que é a sociedade. Você tem razão, Liberado. A gente assiste uma coisa que às vezes eu não entendo bem, que são as pessoas reproduzindo nas redes sociais todas as publicações que as veicularam. Elas vão fazendo isso. Eu acho que uma coisa é você agradecer. De vez em quando, você vai lá, Liberado, muito obrigado. Você deu aquela foto minha, você fez aquela matéria comigo. Mas há pessoas que têm uma constância, na realidade, está constantemente publicando essas veiculações nas suas redes sociais, não é? Eu queria saber também com você se isso é uma coisa tipicamente de alguns personagens ou se você vê isso também em todo o Brasil. Não, isso é algo único do Rio de Janeiro e de alguns personagens que fazem questão realmente disso, o que eu acho extremamente deselegante, porque você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem via Zap e agradecer o carinho e a satisfação de ter sido publicado, mas não replicar aquelas páginas e fazer agradecimentos para um número X de pessoas. Eu acho que é um pouquinho exagerado essa forma de agradecer. Mas é aquela história. Nós, como jornalistas, não podemos dar opinião. A gente emite aquilo que de fato está acontecendo. Mas é bem complicado. Liberar uma publicação como a sua, por exemplo, como a Enjoy Trip, ela precisa de várias parcerias para poder sobreviver. Quer dizer, quando você vai num hotel, quando você vai fazer uma viagem aérea, você precisa de parcerias para poder viabilizar tudo isso? Precisa. A parceria é fundamental não só para a questão do turismo, da Enjoy Trip, mas para todas as outras revistas. Infelizmente, a gente não consegue viver só de permuta, porque a gente tem funcionário, tem uma equipe, tem uma série de coisas que mensalmente fazem parte aí das nossas planilhas financeiras, mas a parceria é fundamental em todos os sentidos, porque também a gente não tem essa troca, a gente não consegue trazer o número de informações que são importantes e relevantes para que as pessoas conheçam. A gente sabe que lidar com o turismo é lidar com uma coisa chamada sonho. Infelizmente, não é todo mundo que consegue conhecer e usufruir dos destinos que fazem parte da sua lista de desejos, mas pelo menos quando ela tem uma boa leitura, ela tem uma revista que traz essas informações, ela também de alguma maneira acaba viajando e conhecendo melhor esse lugar aí da lista delas. É verdade, é verdade. Eu vejo que na Enjoy Trip você dá, na realidade, um enfoque, como se você tivesse, em última instância, fazendo um pequeno roteiro, motivando aquela pessoa a conhecer aquele lugar. Né? Então você vai lá, fala sobre um hotel, fala sobre um restaurante, descreve alguma coisa. Eu acho que isso é uma coisa que a publicação de turismo tem que sempre levar em conta. Ela está motivando alguém a se deslocar, ela está motivando alguém a conhecer um determinado produto. E uma coisa que eu acho interessante em você como jornalista
é que você não se limita, na realidade, a veicular apenas personalidades conhecidas. Você abre a sua revista também para um mundo de pessoas que fazem, que acontecem e que talvez não estejam tão presentes no dia a dia. Você dá a elas uma oportunidade, elas também poderem mostrar o seu trabalho, não é? Sobretudo naquelas aberturas da Mais Rio de Janeiro, em que você convida várias pessoas para ali se apresentarem. Eu acho isso muito importante. E como você também, Liberato, aborda a parte, na realidade, econômica da atividade turística. Eu tenho sentido isso, por exemplo, nas entrevistas que você faz com a Mônica Paixão. A Mônica Paixão, para mim, é um exemplo, na realidade, de uma executiva que vive em função de resultados. Ela, na realidade, quando ela se divulga, ela fala: atingimos a meta tal, atingimos a meta tal, fizemos isso. E aí você, Liberato, você, na realidade, vai lá e abre para ela um espaço para ela poder falar um pouco sobre como atingir metas, como trabalhar em equipe, não é mesmo? Porque a realidade é fazer com que os nossos leitores, de fato, tenham conhecimento do que acontece no mundo corporativo, no mundo empresarial, mas que eles também, que a gente consiga levar uma história bacana, uma história de sucesso, uma história de superação, uma história que de fato vale a pena ser lido e que as pessoas comecem a ter como referência esses personagens. Obrigado aí pelo carinho. Você também é um super escritor, a gente sabe muito bem disso, mas eu fico muito feliz com essa observação. Estamos indo então no caminho certo. Então, sim, Liberato, porque a gente precisa um pouco, na realidade, de conhecer os bastidores da atividade turística, não é? As pessoas normalmente, Liberato, têm uma ideia errada que o turismo é só glamour. Mas o turismo é muito mais do que glamour. Tem, na realidade, tudo que acontece no back-office, não é que está lá. Liberato, eu queria também conhecer você também um pouco como gestor, não é? Como é que é a sua parte de gestão do seu grupo? Bom, eu sou uma pessoa ligada no 380 e toda a equipe sabe disso. É, um dos meus defeitos, eu tenho vários, mas um dos é a ansiedade. Então eu gosto de tudo para ontem. Só que nós sabemos que nesse meio a gente precisa fazer uma apuração devida, a gente precisa checar várias vezes antes de publicar, seja o que for, e a gente consegue fazer, mas como você diz no bastidor, eu sou pilhado. Eu gosto de ver as coisas tudo para ontem. Eu tenho um irmão que me ajuda muito, 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 muito. Ele tem escolas na Baixada Santista, mas é meu sócio nessa empreitada aí, tanto da empresa de comunicação como da empresa de assessoria de imprensa. E ele é que eu brinco que ele é o mentor, assim, ele é o mais novo, mas ele é o mentor, ele que segura a onda, vai devagar, calma, tem que esperar mais um pouco, e é isso. A gente tem um contato diário e quase que o dia inteiro com os colaboradores, a gente está trocando informações o tempo todo. Hoje não é todo mundo que fica mais na redação presencial, muitos ficam remoto, então também acaba fazendo um movimento interessante de marcar reunião, de todo mundo estar naquele mesmo horário através do computador, e a gente sempre deixa 5, 10 minutos para as pessoas falarem coisas que não são pertinentes ao trabalho, para que a gente também possa relaxar e poder rir e poder se divertir de alguma maneira que o trabalho fique mais leve. Liberato, como é que é essa sua nova empreitada dirigindo o turismo da Manchete? Foi um convite do Marcos, ele é o CEO da Manchete. É, ele sempre disse, a gente já tem conversado há pelo menos 4 meses referente a isso, que ele gostaria muito de ter um produto focado no turismo e que ele gostaria que eu fizesse parte desse projeto. Desenhamos esse projeto foi aprovado, ele tem um conselho editorial bem, bem bacana
e aí, quando a gente de fato bateu o martelo, se resolveu então fazer a impressão. O que me chamou mais atenção foi a questão editorial, porque ele é um cara super visionário, mas foi também a possibilidade de ter um produto impresso. Apesar de hoje toda a tecnologia ser voltada para o digital, e isso não se discute, isso é uma realidade, ter algum produto vintage também é algo que eu acho bastante interessante. As pessoas gostam de pegar o papel, do cheiro do papel, de poder ler uma revista. Então, fora a questão editorial, ter um produto impresso foi de fato que fez minha cabeça para aceitar esse projeto e para tocar ele junto com o Grupo Manchete. Isso é verdade, Liberado. Nós temos um nicho de mercado que ainda gosta de sentir o cheiro da revista, que ainda gosta de sentir o cheiro do jornal, que gosta de ler um livro impresso. Ele não quer, na realidade, que a vida dele seja toda digital, porque a nossa vida já é quase que toda digital, não é? Então, se a gente encontra algumas coisas impressas de vez em quando, não é? Eu vou lhe ser franco, eu gosto de manhã, às vezes, pegar o jornal o Globo e ler o Globo, ler o Dia, ler o Extra, ler o Monitor Mercantil, pegar, sentir aquele cheiro do jornal. É verdade. É É uma coisa gostoso. que é verdade que nos remete, sem dúvida alguma, a uma vivência real. Nós estamos vivendo no mundo real e não num mundo apenas digital. Embora você saiba tão bem quanto eu que os mais jovens hoje em dia estão no mundo digital. Então a gente tem que avançar tecnologicamente também muito nesse mundo digital, porque é ele, na realidade, que traz as pessoas, porque elas querem tudo muito rápido, querem ler, querem folhear a revista muito rápido, etc, etc. Agora, Liberato, você também é um homem que gosta de, eventualmente, realizar eventos diferentes, não é? Um deles foi um arraiá. Você fez um arraiá na sua casa, não é? Me conta um pouquinho como foram os preparativos. Na realidade, é o segundo ano que é feito esse arraiá, e a ideia é fazer com que as pessoas que são nossos amigos e que estão sempre juntos possam ter um dress code diferente aí. Então, o ano passado eu já estava com essa ideia junto com meu irmão. Eu sempre aproveito o mês de julho, que é o mês de férias, que ele consegue ficar um pouquinho no Rio com a família, para a gente realizar esse arraiá aí. E já estamos super empolgados para o terceiro arraial ano que vem. Eu me lembro também que você estava com vontade de fazer uma festa do pijama. Isso ainda está, na E eu estou realidade, em sendo planejamento? tá, e eu estou sendo cobrado. O ano passado era para ter sido feito, estava tudo certo, mas aí eu tive um probleminha de saúde inesperado, mas que depois também ficou tudo bem, e aí eu não consegui fazer. Mas já está no planejamento agora para esse segundo semestre para ser feito, porque está todo mundo cobrando. Eu comprei o pijama, meu pijama novo está lá esperando esse evento. Então, se Deus quiser, antes de novembro a gente vai fazer essa festa do pijama também, e você já está super convidado. Muito obrigado. Liberato, quais são os seus grandes desafios para o próximo semestre e o próximo ano? Eu acho que o principal é a gente, de fato, chegar na mão dos nossos leitores de uma maneira tranquila e de uma maneira rápida, cada vez mais através de vários estudos, do que a gente também acompanha, os leitores e as pessoas, elas não têm tempo ou não querem ter tempo para leituras muito robustas ou compridas. Então isso é um desafio muito grande, porque nós, como jornalistas, a gente gosta de contar a historinha lá, começo, meio e fim, mas parece que hoje a grande maioria já quer ir direto para o fim. Então, acho que isso é um desafio que a equipe está tendo e que a gente tem acompanhado os movimentos para que tudo seja mais rápido e mais claro, para que as pessoas leiam de uma velocidade tranquila e continuem lendo.
de fato, consolidar as nossas revistas cada vez mais no mercado nacional e agora com esse desafio da Manchete, também fazer com que ela seja uma referência, principalmente como uma revista impressa no mercado aí do turismo, seja ele B2C ou B2B, mas que as pessoas tenham como referência essa revista e que possam mostrar para os seus passageiros ou para quem for que ainda existem boas revistas impressas em circulação. Liberato, hoje nós temos, na realidade, no Rio de Janeiro, alguns exemplos de gestão, não é? Um deles, sem dúvida alguma, é o Fermon Rio, que é, na realidade, gerenciado pelo nosso Neto Moreira e que busca, sem dúvida Maravilhoso. alguma, se tornar uma referência no turismo de luxo. Nós temos o Rox, que, na realidade, está se apresentando hoje como um grande diferencial para esse mundo do entretenimento. Se você pensar bem, ele veio fazer uma revolução. Ele é totalmente diferente de plataforma, o que existia até então, não é? Ele chegou com um produto de luxo, não é? Você acha que o Rio de Janeiro é, sem dúvida alguma, um centro de inovação no turismo e que ele tem trazido para o Brasil alguns exemplos que podem servir de benchmark? Com certeza absoluta. É, o Rio ele está nas grandes prateleiras aí do mundo, sempre num dos três principais destinos. Então a gente consegue ter grandes eventos, promover grandes encontros e continua sendo de fato uma cidade dos sonhos, onde as pessoas querem conhecer, por mais que tem essa questão da violência, que na verdade não é do Rio, é do mundo, as pessoas gostam e as pessoas têm prazer de visitar ou de conhecer ou de falar que estiveram no Rio de Janeiro. Porque eu brinquei com você no início, o Rio, eu brinco, que o Rio tem uma mosca azul que sempre que a gente aterriza nele, ela morde e aí nunca mais você quer deixar a cidade maravilhosa. Faz parte. É verdade, é verdade. E Liberato, me diz uma coisa: o que você daria como conselho para alguém que quer se tornar jornalista? Eu acho que, como sempre, as pessoas devem fazer aquilo que elas têm muito amor e muito tesão. Se as pessoas não fizerem através disso, elas não vão chegar a lugar nenhum. O jornalismo hoje passa por um movimento muito rápido, aonde tudo é muito vem e vai de uma maneira muito rápida. Então as pessoas elas têm que ter muito foco e muita vontade de pertencer a essa classe de profissionais. Hoje em dia, a grande maioria se diz jornalista e não é jornalista. Tem até um lado positivo nisso, porque tem pessoas que não têm a formação, mas que escrevem brilhantemente e que merecem todo o respeito e que, de fato, merecem ser aplaudidos. A gente passa hoje por uma questão de fake news absurda e as pessoas precisam cada vez mais ter consciência e ciência de quem elas devem acreditar e quais são os veículos que de fato são confiáveis. Mas é isso, acho que tudo que você fizer com muito amor e tesão, você consegue chegar lá. Nada cai do céu, a gente sabe disso, depende de maturidade, de tempo, de evolução, de parcerias, como você falou muito bem, para a gente poder começar devagarzinho a chegar num lugar que a gente sempre sonhou e que um dia quer estar. Liberato, você trouxe uma reflexão importante, não é? Que é a reflexão de que uma publicação de turismo, uma publicação de sociedade, uma publicação sobre o Rio de Janeiro, uma publicação sobre o Brasil, precisa ter fontes fidedignas, para não cair na realidade nas fake news. E hoje é uma coisa que a gente, de repente, é invadido por tantas fake news que a gente precisa, na realidade, tomar muito cuidado. E uma outra coisa também, Liberato, é a atenção com o português. Eu, infelizmente, tenho visto blogs, na realidade, que apresentam
constantes erros de português, não é? Peço com dois S's, por exemplo. É triste, Liberato, você Assessoria pegar. com S só. É verdade. Não sabe escrever a palavra exceção. Quer dizer, eu acho que vale um pequeno copy-desk rapidamente. Não estou dizendo que vai tudo sair perfeito. Você vê que os grandes jornais, volta e meia, dizem: olha, naquele dia a gente, na realidade, empregou essa palavra. Ninguém está pedindo aqui, na realidade, um texto de um autor da Academia Brasileira de Letras, mas está pedindo, na realidade, um texto que tenha um mínimo de qualidade, não é? Porque isso atrai o leitor também. Aquele leitor mais exigente, ele quer buscar no texto que ele está lendo qualidade. Olha, Liberato, queria dizer uma coisa para você. Foi um prazer conversar com você hoje. Eu também Nós adorei, passeamos, nós adorei. passeamos um pouco nós passeamos um pouco, na realidade, no Liberato Gestor, no Liberato que organiza eventos, no Liberato que nos fala um pouco dos bastidores, na realidade, de todos esses eventos. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui e eu tenho certeza, na realidade, que você está contribuindo muito para o Rio de Janeiro, não é? E que a gente agradece a você essa contribuição. Você veio lá de Santos e trouxe para nós, na realidade, alguma coisa nova, alguma coisa, na realidade, que pode nos ajudar na promoção do Rio de Janeiro. Muito obrigado mesmo. Mário, eu que te agradeço aí todo o seu carinho. Volto a fazer elogios novamente de público, o quanto você é empreendedor e nós sabemos que se não fosse seu pulso forte, claro, através dos seus pares também, os embaixadores do Rio não teria toda essa fama que tem de agregar um grupo interessante, de trazer eventos, de promulgar cada vez mais o Rio de Janeiro. Então, obrigado aí pelo carinho, estamos juntos e que a gente possa cada vez mais trazer e mostrar o Rio de Janeiro para o mundo. Obrigado aí pelo carinho. Encontros com Bayard Boiteux termina mais um dos seus episódios. Hoje entrevistamos o jornalista Liberato Júnior. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.